A história do alfabeto. Como 26 letras transformaram o mundo ocidental. Este livro é sobre uma das ideias mais importantes da humanidade, a ideia do alfabeto, e a sua forma mais difundida, o sistema de letras que você lhe dá no dia a dia, a todo momento peculiarmente. Três características dessa ideia se destacam: sua singularidade, sua simplicidade e sua adaptabilidade. A partir da primeira manifestação do alfabeto, há 4.000 anos, todos os demais alfabetos o tomaram como exemplo, e todos eles refletem a sua simplicidade fundamental. Porém, não se trata da simplicidade do projeto feito. A força do alfabeto como ideia reside na sua virtual imperfeição. Embora não se adapte com perfeição a qualquer idioma, pode, com alguma adequação, adaptar-se a todos eles. Assim como a nossa própria espécie de cérebro mais desenvolvido, que pode ser superado por outra espécie em diversas atividades, mas não no campo do pensamento. O alfabeto é um generalista. Em termos de software, seu sucesso reside em sua maleabilidade. Mas de onde teria surgido esta ideia do alfabeto? Como e onde se disseminou ao transformar-se no sistema de letras romanas que é hoje a escrita mais conhecida do mundo? Como descobrimos as respostas para estas perguntas? É preciso um bom tempo para examinar as questões, porque as raízes do alfabeto ainda continuam vindo à tona. Parece cada vez mais certo que este conceito revolucionário e único tenha surgido no Egito, por volta do ano 2000 a.C. Essas descobertas continuarão a ser objeto de controvérsia até que mais evidências sejam encontradas, interpretadas e aceitas. Mas uma coisa é certa: à medida que as descobertas arqueológicas se tornam cada vez mais produtivas, avanços surpreendentes ainda estão por vir. Algum dia, talvez, pergaminhos ou inscrições possam revelar os gênios, ou, quem sabe, o gênio único, que descobriu o primeiro tesouro das letras dos hieróglifos egípcios. Detendo-me nesta ideia em sua transmissão de cultura para cultura, do Egito para Roma e até nós. Parece-me que não tive muita opção na escolha deste tema. Caso contrário, não chegaríamos a um final. A história completa do alfabeto formaria uma biblioteca, com seções específicas contendo registros de sistemas alfabéticos e suas culturas, o impacto da capacidade de se ler e escrever ao longo dos séculos, a psicologia da leitura, técnicas de escrita, os estranhos universos de mágicos que transformaram o ABC em abracadabra. Cada letra tem a sua própria história. Detivemos-nos pouco neste livro a respeito do progresso técnico de grandes processos históricos, o comércio do papiro, a impressão, o imperialismo e a internet. Estas são as marés que conduzem o alfabeto ocidental por todo o universo, mas que têm pouco impacto no código alfabético romano, e muito menos na ideia fundamental que liga escritas alfabéticas do Abazar ao Zulu, que tem todo o discurso humano, pode ser simbolizado por 2 ou 3 dúzias de sinais sem sentido. Introdução de gigantes e genialidade. Quando criança, frequentei um antiquário internato cujo diretor era um gigante de um olho só. Media 1,93 m de altura, pesava 127 quilos e tinha um olho de vidro. Não faço a menor ideia de como ele perdeu seu olho verdadeiro. O olho de vidro tinha o hábito desconcertante de produzir um líquido, de forma que no meio de discursos longos, ao inclinar-se para alcançar a bengala,
apanhava um lenço e secava uma lágrima de crocodilo. Comentava-se, embora eu mesmo nunca tenha visto isso, que ele conseguia retirar aquele olho, limpá-lo e recolocá-lo. Assim, quando ouvi falar pela primeira vez no Ciclope, o ogro de um olho só da Odisseia, entendi exatamente o que Ulisses teria que enfrentar. Vejo-me com meus 11 anos, vestindo um short cinza de flanela, gravata listradas horizontais amarelas e pretas, as juntas descarnadas pela rachadura do frio, sentado em uma daquelas cadeiras escolares antigas de madeira cuja tampa podia ser levantada, na qual alguém havia gravado as iniciais CP, Latim Elementar, de Kennedy, já muito rabiscado por algum aluno, se encontra fechado na minha frente. O Sr. Marshall é um professor iluminado, e embora se trate de uma aula de latim, por ser uma quarta-feira à tarde, ele escolherá, como hábito, abandonar o latim e ocupar-se da Odisseia. Não é exatamente uma aula de grego. O idioma é ensinado apenas aos alunos que se dedicam aos altos estudos, e assim a leitura de uma tradução um pouco mais moderna de E. V. Riel. As suas imagens, nítidas como a de um filme, me conduzem. A caverna onde Ulisses e seus homens foram aprisionados pelo Ciclope cambaleante. As ilustrações o apresentam com um único olho no meio da testa, mas eu o vejo como o nosso diretor, a não ser pelo olho de vidro, vestido de peles em lugar do seu terno marrom listrado. O Ciclope, que significa olho redondo, bloqueia a entrada da caverna com uma pedra que não poderia ter sido carregada por 22 vagões de 4 rodas. Agarra 2 dos gregos, joga as suas cabeças contra o chão, salpica as pedras com os seus miolos, rasga-os em pedaço e os mastiga como um leão triunfante diante da nova presa. Ulisses observa chocado. Posso até imaginar como ele se sentia. A partir destas leituras tão vívidas, do fato de que o Sr. Marshall nos concedia tempo para apreciá-las e do seu impacto emocional, recebi uma mensagem muito clara. Essa história, falando tão diretamente de um tempo tão remoto, era importante. Não que eu soubesse por quê. Não tinha a mínima ideia de que estava sendo-me concedido uma introdução às raízes de uma cultura na qual a minha própria estava inserido. As consequências estão por toda parte. Os campos de estudos fundados pelos gregos ou cunhados a partir de vocábulos gregos se estendem da astronomia e da biologia. Ao longo de todo o alfabeto, a xilografia e a zoologia. Mas qual o motivo desta onda grega? Haveria algo especial a respeito dos genes dos gregos antigos? Sua sociedade, tecnologia, clima e alimentação, ou quaisquer combinações desses itens a desencadear esse florescimento intelectual? Entre inúmeras respostas, uma delas me intriga. Trata-se da sugestão de que Homero e seus sucessores causaram tanto impacto apenas porque as suas palavras foram gravadas de modo a permitir que seus pensamentos fossem facilmente transmitidos de geração para geração. De acordo com este argumento, os gregos não teriam exercido tanta influência se não fosse pela invenção que fixou seus escritos, cujo nome partiu de seus 2 primeiros sinais, alfa e beta, ou seja, o alfabeto. O alfabeto? Sim, ele mesmo. E este é o tema desta obra, a história do alfabeto, e como 26 letras transformaram o mundo ocidental. A introdução deste livro foi
ligeiramente resumida para o melhor conforto do seu telespectador. Espero que tenha bons estudos e vamos continuar partindo agora do capítulo 1, o problema dos desenhos. No século XV, quando alguns novos filósofos começaram a indagar a respeito dos mistérios deixados por antigos povos no Vale do Nilo, surgiu a ideia de que os desenhos das tumbas egípcias representavam a mais pura forma de comunicação. Era uma estranha afirmação, já que não havia a menor pista quanto ao significado, mas baseava-se naquilo que havia sido escrito séculos antes por autores clássicos, e tinha o crivo da autoridade. Portanto, acreditava-se que aqueles desenhos, a própria natureza havia sido captada em um código místico e se dirigia à alma elevada em seus próprios tons de pureza, sem a necessidade de algo sólido como a escrita, que, com a linguagem, refletia apenas murmúrios. Em seu sentido bíblico, a confusão imposta por Deus à humanidade pela destruição da Torre de Babel. É certo que alguns diziam estar em termos íntimos adequados à natureza.